Salve, queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério Cunha. Estamos aqui na semana 9. Esta aqui é uma live de retomada de conteúdo de história da terceira série do ensino médio. Bom, na videoaula dessa semana vocês viram lá sobre o início do capítulo Movimentações Comunistas, em que discutimos um pouquinho sobre o contexto europeu pós-Segunda Guerra Mundial, na época da Guerra Fria. Vimos aqui também uma retomada do conceito de socialismo e falamos, não é, bem detidamente de como que foi o processo chinês de adoção do comunismo. Muito bem, queridos. Para hoje, então, nós vamos agora corrigir alguns exercícios, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque eu preparei um materialzinho para que a gente pudesse fazer esta correção. Então, vou pedir para que todos vocês, por favor, abram primeiramente seus livros didáticos na página 33, tá bom? Organize as ideias. Então, vamos lá. Eu estou com o meu aqui aberto também, eu vou ler para vocês. Acompanhem, por favor. Para iniciar o estudo sobre os movimentos revolucionários e as guerras civis que ocorreram nas regiões citadas, estabeleça algumas relações com os assuntos anteriormente estudados. Comece pela leitura dos seguintes documentos. Então, nós temos ali, não é? Um texto e uma imagem. Vamos olhar a imagem primeiro. A imagem é Stalin, então, atirando o seu punhal. E este punhal está acertando alguns países, dando aí, né, fazendo uma representação de que alguns países estão aderindo ao comunismo. Tá? Então tem lá o punhal na China, na Romênia, na Hungria, na Alemanha Oriental, né, na Bulgária, países bálticos, Polônia, Tchecoslováquia, não é? E tem um mirando e quase acertando a França. Tá? Nossa, professor, a França correu o perigo de se tornar socialista. Veja, é uma crítica que o Partido Comunista Francês estava adquirindo uma proeminência muito grande no cenário político da França. Tá? Mas está ali essa charge, então, que foi esse cartoon, né, que mostra aí, publicada em 51, né, uma caricatura de 51, 1951. E aí o texto. A Guerra Fria, nome pelo qual passou a ser conhecido o grande conflito, assumiu desde logo seu caráter predominantemente ideológico e de aniquilação mútua. Uma luta que, em última instância, já vinha sendo travada desde 1917 entre o capitalismo e o socialismo, mas que agora jogaria a humanidade à beira do abismo nuclear e a dividiria em relação a todos os grandes temas de sua existência moral e social. Muito bem, então, feita a análise dos dois documentos, né, vamos à questão número 1. De acordo com os documentos, responda. 1. Por que o autor do texto estabelece o ano de 1917 como data de início da luta travada entre o capitalismo e o socialismo? Bom, porque foi em 1917 que aconteceu o processo revolucionário russo, que tirou do poder, não é, o czar, em fevereiro, e em outubro, tem lá a chegada dos bolcheviques ao poder e a transformação, então, da Rússia em um país socialista. Claro, não sem antes também passar pela Guerra Civil, enfim, vocês já estudaram isso, né? Mas, em síntese, né, respondendo à pergunta que nos foi feita, 17 foi o ano em que aconteceu, não é, a Revolução Russa e instituiu o socialismo dentro da Rússia. Tá? Uma resposta está escrita ali na tela para você, se você precisar. Ok? Vamos para a próxima. 2. Se as disputas e rivalidades ideológicas já ocorriam desde 1917, o que levou os Estados Unidos, França e Inglaterra a se aliarem à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial? Bom, é aquela velha coisa, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles se aliam ali porque naquele momento, naquele cenário, eles têm um inimigo em comum, que é o fascismo, o nazifascismo. Então, naquele contexto, naquele cenário, esqueceu-se temporariamente, não é, as diferenças que existiam entre mundo capitalista e mundo socialista, e agora eles têm o fascismo a combater. Tá? Então, está ali a resposta para quem precisar. Foi a necessidade de lutar contra o inimigo em comum, a Alemanha nazista e seu ímpeto expansionista. Ok? E, por fim, a questão de número 3. Qual é o tema tratado na caricatura francesa? Então tá ali, ó, o cartaz retrata a expansão socialista pelo território europeu,
após a Segunda Guerra Mundial, especialmente no leste europeu. Havia um temor muito grande nos países da Europa Ocidental. Tá? Então, isso é, digamos, uma resposta aí aceitável, né? Existia esse temor mesmo de que mais áreas da Europa, né, fossem dominadas pelo socialismo. Vale lembrar, não é, queridos, que inclusive vai ser adotada como política o estado de bem-estar social. Tá? O estado de bem-estar social vai entrar com força dentro da Europa, justamente porque entende-se que ao o Estado fornecer escola, saúde, um sistema de previdência social, ou seja, o mínimo necessário para que as pessoas possam ter uma vida com um pouco de dignidade, isso automaticamente afastaria o perigo socialista da região. Ok, queridos? Com isso, corrigimos a 33 e 34. Próxima página que eu queria que vocês fossem, página 37, que já é uma página em que vamos falar de Revolução Chinesa. A Revolução Cultural, né? Ali, basicamente. Então, vamos lá. Acompanhem comigo aqui a análise dos documentos, né? Destes documentos. Vamos ler o texto primeiro. Então, um dia, em 1965, mandaram-nos, de repente, arrancar toda a grama do jardim. Mal dissera que grama, flores e bichos de estimação eram hábitos burgueses e que tinham que ser eliminados. As flores eram muito mais fáceis de lidar, mas causavam mais dificuldade ainda. Ninguém queria arrancá-las. Mao tinha atacado as flores e gramados várias vezes antes, dizendo que deviam ser substituídos por repolho e algodão. Mas só agora conseguira gerar pressão suficiente para fazer com que se cumprissem suas ordens, porém só até certo ponto. As pessoas adoravam suas plantas e alguns canteiros de flores sobreviveram à campanha de Mao. Eu ficava extremamente triste por ver as lindas plantas desaparecerem, mas não me ressentia contra Mao. Ao contrário, detestava a mim mesma por me sentir infeliz. A essa altura, criara o hábito da autocrítica e, automaticamente, me culpava por quaisquer instintos que fossem contra as instruções dele. Lembrando que eram instruções contidas lá no livro vermelho do Mao, né, o catecismo dele. Na verdade, tais sentimentos me assustavam. Estava fora de questão discuti-los com quem quer que fosse. Em vez disso, eu tentava suprimi-los e adquirir um modo correto de pensar. Vivia em estado de constante autoacusação. Veja, isso aqui é uma característica muito forte de regimes ditatoriais, né? Em que há um culto à personalidade e que as pessoas, de fato, internalizam, né, que elas devem obediência cega ao indivíduo. E uma imagem, né? Capa de livro escolar para o ensino primário. Então, vejam, jovens, né, segurando o livro vermelho do Mao, na mão erguida. O outro está lá com uma espécie de um megafone para ampliar, né, o alcance da voz, também com o livro na mão, para poder, provavelmente, falar palavras de ordem, né? E a outra moça segura ali aquilo que parece ser uma caneta tinteiro, né? Como se fosse uma arma, tá? Empunhada. Então, representação dos jovens da Guarda Revolucionária Vermelha, guiados pelo livro vermelho de Mao e em posição de defesa das ideias do líder chinês, certo? Então tá ali, né? Então tá ali os dois documentos que tivemos acesso. O relato de uma chinesa que viveu esse momento, né, uma jovem chinesa, e a capa de um livro escolar. Então, após analisar os documentos, responda as questões. 1. De acordo com o texto, de maneira geral, o que era considerado hábito burguês por Mao Tse-tung? Tá? Então, o hábito burguês para ele, né, exemplo da questão, né, do jardim, da planta, era aquele que não podia ser revertido. Não podia ser revertido em suprimento para as necessidades básicas da população chinesa. Né? Então, para que plantar grama se você pode plantar repolho? Pensava Mao Tse-tung. Tá? Então, é um hábito que ele é mais estético, propriamente, do que pragmático para a sociedade chinesa, na visão do Mao Tse-tung e dos seus adeptos. Ok? 2. Explique o que motivou Mao Tse-tung a conclamar os jovens para a Revolução Cultural. Né? Lembre-se, né, do fracasso do grande salto em frente, que Mao colocou a culpa nas pessoas, nos chineses. Né? Então, a juventude, normalmente, é mais acessível a novas ideias e novas formas de viver. Entre os mais velhos, o modo de vida e de pensar estão mais enraizados. Nos jovens, de maneira geral, a criticidade pode ainda não estar desenvolvida. Tá? Então, eles são mais facilmente cooptados, né?
E aí o Mao Tse Tung usa essa estratégia, domina os jovens, né? Aliás, essa é uma estratégia muito forte em todo e qualquer estado autoritário, tá? Se você olha para a Alemanha nazista, para a Itália fascista, há também por parte desses governos a tentativa de controlar o sistema educacional, o sistema escolar. Vargas, durante o Estado Novo também. Ou seja, é quase que uma prática, uma estratégia você controlar a educação, a narrativa educacional, para a partir daí você então modelar, não é, as crianças do jeito que você quer para se tornarem aí cidadãos úteis para esse novo regime. Tá? 3. A Revolução Cultural obteve sucesso? Justifique sua resposta. Bom, os documentos permitem afirmar que sim, né? Porque a moça fica toda encabulada de pensar diferente do Mao Tse Tung. Ela não aceita muito isso, ela acha que ela está errada e que Mao Tse Tung está certo. Né? Então, no fundo, pela análise fria dos documentos, a gente pode dizer que sim, né? Os jovens se engajaram nas ideias defendidas por Mao Tse Tung. Se engajaram com muita força. Beleza, gente? Agora nós vamos corrigir o Organize de Ideias da página 38. Tá? Pelo menos ali o de verdadeiro e falso. Ok? Vamos lá. Exercício 1, então, né? Verdadeiro para as verdadeiras e falso para as falsas. Letra A. Mao Tse Tung, líder do Partido Comunista Chinês, fez oposição ao governo de Chiang Kai-shek. Verdadeiro. É você lembrar que o Partido Comunista Chinês tinha um determinado projeto político e o Kuomintang tinha outro projeto político. Tá? Então, eles vão brigar entre si para ver qual deles vai controlar os rumos desse novo Estado. Novo por quê? Porque a monarquia tinha sido destituída algumas décadas antes e eles ainda estavam nesse impasse para ver qual seria o modelo que a China seguiria. Letra B. A Segunda Guerra Mundial não alterou as relações entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. Veja, vai totalmente contra aquilo que falamos agora já anteriormente, tá? Então, falsa. C. A Longa Marcha iniciou com a perseguição promovida pelo governo de Chiang Kai-shek aos comunistas chineses, tá? Verdadeiro, certo? A Longa Marcha é o momento em que eles vão aí para os rincões da China, fugindo, em primeiro lugar, não é, da força militar que o Estado chinês tinha naquele cenário, eles ainda eram só um grupo, né, rebelde, e tentando convencer o campesinato chinês a aderirem às ideias socialistas, com a promessa da reforma agrária, né, principalmente. Letra D. O grande salto em frente foi uma política que objetivava estabelecer aliança com os Estados Unidos para o desenvolvimento econômico da China. Não, falso. A aliança não está sendo descrita aí. O que Mao Tse Tung queria era alcançar um grande desenvolvimento, né, por isso o grande salto em frente, né, o grande salto adiante, um grande desenvolvimento num curto espaço de tempo. Né? Nessa época isso era meio moda, né? Eles tinham os planos trienais, planos quinquenais, então eles tentavam fazer essa remodelação econômica assim dentro de um esforço da sociedade no curto prazo, tá? E foi isso, só que conforme vocês viram na aula 9, né, não deu muito certo. Tá? Foi um grande fracasso e um grande salto em frente. Ele não conseguiu aumentar a produção, quer dizer, até conseguiu aumentar a produção, mas houve um processo logístico ali que emperrou as coisas e as pessoas morreram de fome. Né? Letra E. A Revolução Cultural visava aprofundar a Revolução Comunista na China, eliminando todos os hábitos capitalistas remanescentes do país. Verdadeiro, essa era a ideia, né, do Mao Tse Tung. Era isso que ele desejava, que ele queria. Tá bom? Queridos, ainda vamos corrigir mais um pouquinho, tá? Não desliguem ainda. Vamos lá para o livro de atividades agora. Página 20 e 21, por favor. Fecha o didático, né, e abra lá o livro de atividades. Eu estou fazendo o mesmo aqui com o meu. Tá? Foi? Então vamos corrigir o exercício 1 primeiro, também o exercício de verdadeiro ou falso. A respeito da Revolução Chinesa, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. O Kuomintang, Partido Comunista, ó, aí já começa a ter o primeiro erro, né? Kuomintang é o Partido Nacionalista, não comunista. Foi responsável por derrubar a monarquia e proclamar uma república socialista na China em 1921. Então, várias imprecisões nessa frase, né? Kuomintang é o Partido Nacionalista, é sim ele que derruba a monarquia, de fato, né? Ele contribui para isso, mas ele não instaura uma república socialista e muito menos isso acontece em 21, tá? Então, bem falsa essa. Letra B. Chiang Kai-shek era o líder do Kuomintang, Mao Tse Tung era o líder do Partido Comunista Chinês, verdadeiro, tá? C. Às vésperas da Revolução, o governo de Chiang Kai-shek recebia apoio dos países capitalistas e perseguia os comunistas, verdadeiro.
Lembre-se que o Partido Nacionalista, o Kuomintang, ele surge com Sun Yat-sen dentro de uma perspectiva de instituir uma democracia dentro da China e de promover um diálogo com os outros países, tá? A ideia era, veja, aí é o grande ponto de atrito, né, entre nacionalistas e Partido Comunista Chinês, né? Os nacionalistas defendem, portanto, né, a adoção de um modelo capitalista e o Partido Comunista Chinês defende a adoção de um modelo socialista. Letra D. Fugindo da perseguição do governo, os comunistas liderados por Mao Tse-tung empreenderam a longa marcha para o interior do país. Verdadeiro, tá? E a gente já falou sobre isso, né? E letra E, em 49, com forte apoio da União Soviética, o exército comunista tomou o poder. Chiang Kai-shek e os capitalistas fugiram para a ilha de Taiwan e foi instituída a República Soviética da China no continente, tá? O que nós temos de imprecisão aqui, basicamente, tá? A primeira delas é o nome, né? República Popular da China, tá? Não República Soviética da China, ok? República Popular da China, ok? E para fechar, vamos corrigir também o exercício 3, que começa ali na página 20 e vai até 21. Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A China atravessava grandes dificuldades econômicas em 66, quando Mao Tse-tung deu início à Revolução Cultural, que se declarava contrária a 4 velharias: velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. Apesar de propagar transformações nessas áreas, a Revolução Cultural foi também um movimento político, pois, letra A, fortaleceu o poder de Mao Tse-tung em razão da repressão aos líderes acusados de direitistas e do expurgo dos que faziam oposição ao grupo maoísta, tá? Essa já é verdadeira. Pode assinalar ela aí, tá? A letra A já é verdadeira, tá? De fato, né? Ele vai fazer um processo de perseguição ao pessoal da direita, ele vai também fazer o expurgo a todos aqueles que fossem contrários à sua ideia por meio das reeducações, ressocializações, tá? Então essa é verdadeira. Vamos ver as outras por que estão erradas, tá? Letra B, possibilitou a consolidação da Guarda Vermelha no poder, a qual reimplantou o burocratismo, o autoritarismo, o nepotismo típico do modelo soviético. O que é o problema aqui? Ó? De fato, há uma Guarda Vermelha? Há. Mas a gente não pode dizer que a Guarda Vermelha, que eram jovens, né, que seguiam lá as regras do livro vermelho de Mao, que eles implantaram um burocratismo ao estilo do modelo soviético. Tá? Jovens que eram uma guarda de perseguição ideológica. Tá? Sobretudo perseguição ideológica. Letra C. Ampliou a influência do modelo soviético sobre o comunismo chinês, com o investimento de muitos capitais e contando com a cooperação de técnicos soviéticos no planejamento da economia. Vejam, na aula a gente até falou, né? Houve um rompimento diplomático entre China e União Soviética já em fins dos anos 50 e início dos anos 60. Então, totalmente falso, né? Não há uma aproximação da União Soviética. Ao contrário, se tornam inimigos mortais, né? Não se gostam mais, não são mais amigos, tá? Letra D. Traçou uma nova diretriz para o país, com a qual Mao Tse-tung buscava o desenvolvimento de relações internacionais que atraíssem capitais e empresas estrangeiras, né? Não, a China, durante o governo Mao Tse-tung, a China passou por um processo de fechamento em si própria, né? Fechamento cultural, e não há, portanto, interesse de Mao Tse-tung nenhum em atrair empresas estrangeiras para a China, tá? Ele é uma economia bastante fechada também durante seu governo. Essa abertura maior do ponto de vista econômico, ela vai acontecer na China a partir aí dos anos 80, tá? A partir da década de 1880. Queridos, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que não tenham ficado dúvidas. Reforçar que semana que vem, semana 10, não percam, uma semana sensacional de revisão, tá? De revisão, meus queridos. Então, nós nos vemos lá. Espero ter outras oportunidades com vocês aqui. Forte abraço e fiquem todos muito bem. Até mais.